a importância de você ter um relacionamento com Deus. Quarta-feira não é uma reunião comum, é uma reunião onde nós desenvolvemos a nossa salvação. Você não precisa ganhar o mundo inteiro. Às vezes, você vai ganhar uma alma em toda a sua vida. Essa alma vai ganhar bilhões de pessoas. A Bíblia diz que Deus ganhou um profeta que se chamava Jonas. A Bíblia diz que Jesus ganhou um discípulo que se chamava Pedro. Pedro, em um único discurso, ganhou 3.000 pessoas para Jesus. De uma única vez, instantaneamente, com a palavra do poder de Jesus. A Bíblia diz que Jonas, ele fugiu, mas tudo isso era um plano de Deus. Tudo isso era uma direção de Deus para poder mostrar que o Deus vivo, Ele é o único para aqueles homens do barco. Porque tem muita gente navegando, mas não sabe para onde está indo. Eles estão com muitas cargas dentro do seu barco, ou seja, dentro do seu coração. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que jogar essas cargas toda fora, para que o barco ele não vá a pique, porque as tempestades, elas vão vir muitas. E no final de tudo, o problema não era a carga daqueles homens. É que eles estavam priorizando mais a vida material do que a vida espiritual. Ali, eles apresentaram sacrifício aos seus deuses. Como nós, no passado, apresentávamos os nossos sacrifícios aos nossos deuses. Só que eles viram que Jonas estava no porão, nem aí para a vida. Mas Jonas, ele tinha a palavra da vida. Aqueles homens falou para ele invocar o Deus dele, que talvez o Deus dele atenderia e acalmaria aquela situação. E Jonas falou para aqueles homens: o problema não é eu orar. O problema não é eu sacrificar. O problema é que eu estou negando o meu chamado. Se você me jogar no mar, tudo vai parar, tudo vai cessar. Aqueles homens, eles pegaram Jonas com muito temor, com muito respeito, e só fizeram porque Jonas o quê? Pediu. E jogou Jonas no mar. E tudo cessou. Em seguida, aqueles homens fizeram votos com Deus. E cumpriu. E eles tiveram um encontro com o Todo-Poderoso. E Jonas seguiu para a sua missão. Jonas seguiu para a sua caminhada. Mas aí Jonas precisou estar dentro de um peixe grande. E ali Jonas orou a Deus. Não importa onde você está. Não importa o que você está vivendo. Ore a Deus. A oração é um diálogo com Deus. A oração é uma intimidade com Deus. Quando você fala com Ele, Ele te ouve. Deus, Ele presta muito bem atenção nas tuas palavras. E Deus guiou o grande peixe
Talvez se Jonas chegasse lá, no modo tradicional, eles não ouviriam Jonas. Porque eles já mataram os pais de Jonas no passado. Os irmãos, os profetas no passado. Era um povo que não respeitavam ninguém. Era um povo que não estava nem aí. Era um povo maligno. Mas só que o grande peixe ouviu a voz de Deus e jogou Jonas aonde? Na praia. Aquele povo, quando viu o grande peixe jogando Jonas na praia, teve um grande temor com Jonas. Porque Deus produziu isso dentro deles. Talvez porque eles adoravam peixe. Talvez eles viam aquela figura, aquele peixe grande como um Deus. E Jonas sabia que se ele abrisse a boca, ia dar ruim. Ele ia salvar aquele povo. Mas Jonas estava carregando dentro dele o quê? Um sentimento. Jonas estava carregando dentro deles um sentimento de raiva, de ódio, de mágoa. Porque eles mataram seus pais. Eles mataram os profetas. Então Jonas ficou com raiva daquele povo. E a Bíblia diz que Jonas não queria abrir a boca. Mas Deus levou Jonas a abrir a boca. Com uma única palavra, aquele povo creu. E colocaram pano de saco. E todos jejuaram. Desde a criança recém-nascida até os animais mais pequenos que eles tiveram. E aquele clamor subiu a Deus e Deus salvou a grande nação ninivitas. Era uma nação. Então, você precisa desenvolver a sua salvação. Você tem que desenvolver a sua salvação, meu amigo. Essa daqui é a palavra introdutória, onde você já vai ter sabedoria para saber o que eu vou pregar. O tema do nosso discurso é: você precisa desenvolver a sua salvação. Você tem que desenvolver. Você tem que parar de ficar olhando para o lado, para o outro, para quem, para o que. A salvação, ela é crucial. Às vezes, as pessoas ficam preocupadas de ganhar mundos e fundos. Mas com uma única alma que ela ganhar, ela vai ganhar bilhões. Deus ganhou uma nação através de Jonas. Jesus ganhou 3.000 pessoas através de quem? De Pedro. E de você? Ele vai ganhar quantos? Você está vendo porque Satanás, ele quer matar o novo nascimento em você? Você está vendo porque Satanás quer matar o novo nascimento de dentro de você? Hã? Você está vendo porque o diabo quer matar o novo nascimento? Não quer que você nasça. Você está vendo? Você não tem que olhar para o lado, para o outro. Você não tem que ficar olhando para fulano ou para beltrano, quem busca ou quem não busca, quem faz ou quem não faz. Você tem que fazer a sua parte. Amém. Se o fulano faz mais ou menos, não interessa. Porque nós fazemos tudo para Cristo. Nós não estamos aqui fazendo para o pastor Ivanildo, para a pastora Rose, para o bispo tal, para o fulano tal. Nós estamos fazendo para o nosso eterno. Você vê, as crianças chegaram cedo, pregaram a palavra aqui no altar, né? Louvaram a Deus e cumpriram um horário que os seus pais lhe deram. Os seus pais lhe deram voltar para casa às 7h30. Quando foi 7h20 e pouco, eles estavam indo. Olha só. Você está vendo porque o reino dos céus é deles? Você está vendo porque Deus nos leva a pregar a palavra para as crianças? Você fala, pô, a igreja só tem criança. Mas é deles o reino dos céus. Não é dos cavalão, não. Não é dos adultos, não, meu amigo. É das crianças.
O reino dos céus está na criança, não está nos adultos. Os adultos a gente soa a camisa para convertê-lo. E muitas das vezes a gente não consegue, porque não querem. Não é que Deus não tem poder, não querem. Eles não querem desenvolver a salvação. Eles não estão preocupados com o Espírito Santo. Muitas das vezes a gente está preocupado com o mundo material, com o dinheiro, com os recursos, com a honra, com a fama, com a glória, com o status. Mas o Espírito Santo ninguém quer saber. Porque ninguém vê. Ninguém vê. Quem é que vai ver o Espírito Santo dentro de você? Só quem é espiritual. Quem é que vai ver o Espírito Santo no seu comportamento? Só quem é espiritual, meu amigo. O mundo ele não está preocupado com isso. O mundo ele está preocupado com a glória. Porque nós também queremos ela. Todo mundo quer a glória de conhecer o Todo-Poderoso. Não a glória deste mundo. Não a honra deste mundo que é passageira. Você precisa desenvolver a sua salvação. Às vezes você acha que você é insignificante, mas você não era insignificante. Você tem uma importância muito grande na obra de Deus. É por isso que nós temos que desenvolver a nossa salvação. De que maneira você está desenvolvendo a salvação? É o tema de hoje. Você precisa desenvolver a sua salvação. Temos que desenvolver a sua salvação. Você tem desenvolvido a sua salvação? Você tem dado prioridade ao Espírito Santo? Você tem dado prioridade a cuidar do seu coração? Você tem cuidado do seu coração? Você tem procurado saber como é que está o estado do seu coração? A Bíblia diz que nós temos que saber como é que está o estado das nossas ovelhas. Mas as ovelhas têm procurado saber como é que está o estado do seu coração? Como é que está o estado da sua alma? Da sua mente? Do seu comportamento? Será que nós temos visto como é que está o estado do nosso comportamento? Será que o nosso comportamento está de acordo com o que está escrito? Ou está de acordo com o que nós queremos? Será? Você tem que desenvolver a sua salvação, meu amigo. Você tem que desenvolver a sua vida com Deus, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas e você não sabe. Muitas das vezes você quer o abraço do pastor, o abraço da pastora. Você quer caminhar com o pastor, você quer caminhar com a pastora. Mas será que você tem caminhado com Cristo? Será que você tem caminhado com Jesus? Será que nós estamos caminhando com o Eterno? Hein? Será que a gente tem caminhado com o Eterno? Você precisa caminhar com Jesus. Você precisa ter o Espírito Santo urgentemente. Você tem que ter o Espírito Santo, pessoal. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito bom fazer a obra de Deus. É muito gostoso. Sabe? Esses momentos gloriosos. Esses momentos que nem ontem. Mas isso não é tudo. Tudo é você se relacionar com Deus. Tudo é você estar sozinho, mas você saber que você está com Deus. Tudo é alguém te abandonar e você saber que você está com Deus. Tudo é quando os problemas vêm, você saber que você está com Deus. Deus estava com Jonas, mesmo na tribulação das águas. Deus estava com Pedro, mesmo quando as águas bateram forte. Você pode observar quem foi que mais ganhou a alma.
quem mais sofreu nas águas. Jonas, Noé, Pedro, sofreram nas águas. Paulo. Será que as águas estão parando você? As águas são as más conversações. As águas são conversas que não edificam. Tem água. A Bíblia diz que ainda que você morra, ainda que você esteja morto mesmo, literalmente, a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramo novamente. Satanás não quer que você tenha vida, porque sabe que através de você vai nascer uma nação salva, por causa de uma palavra. Às vezes você, em toda a tua história, em toda a tua vida ministerial, uma palavra vai salvar milhões de pessoas. Mas às vezes você não entende isso. Você não compreende isso. As pessoas ficam questionando. Só tem criança no culto deles. Mas é essas crianças que vão ser grandes guerreiros. Amém. Essas crianças vão ser soldados capazes de ganhar milhões de almas. Os nossos discursos, eles têm furado as fronteiras e têm entrado dentro de cabeças, de mente, de coração e fortalecendo os joelhos, as mãos frouxas, as mentes cansadas, os corações decepcionados. As nossas palavras, os nossos cultos, eles não são cultos de coach, eles são cultos de salvação. Isso aqui não é palavras motivacionais. O nosso culto não é de palavra motivacional. Os nossos cultos são culto espiritual, aonde desperta dentro de gigantes o poder que eles não sabiam que tinham, a ação que eles não sabiam que tinham. Nós não estamos amarrados a sistema, a ideologias, não a preceitos de homens. Nós estamos guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus diz para nós nessa noite: desenvolvei a sua salvação. Aleluia. Amém. Você nasceu para glorificar o nome de Jesus. Você nasceu para poder louvar o nome de Jesus, ganhando vidas, ganhando almas. Você não nasceu para controlar ninguém. Nós não nascemos para controlar ninguém, nós nascemos para libertar. Para libertar. Você tem que libertar os cativos. Você tem que libertar os aprisionados. Tem tantas pessoas aprisionadas que Deus coloca na nossa vida. E às vezes a gente acaba não percebendo, porque também nós estamos aprisionados. Você está na fila do banco, você está na fila do colégio, você está lá na lojinha, na quitanda do doce, e ali tem uma alma aprisionada, talvez querendo se matar, talvez querendo desistir da vida, e você não entende. E ali, em vez de você dar uma palavra, que foi para isso que Deus te escolheu, meu amigo, você fica de conversa fiada, conversas que não edificam. É o que está escrito aqui no nosso site. Está escrito o seguinte: temos que desenvolver nossa salvação.
Claro, aqui está um tema completo para estudo, pregação ou ensino, com base em temos que desenvolver a nossa salvação. Amém? Amém. Com base bíblica, explicações práticas e aplicações. O tema, texto da base da palavra é Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Olha o que diz aí. Nós temos que priorizar o Espírito Santo. Nós temos que priorizar aquele que foi enviado pelo Todo-Poderoso para nos guardar, para nos ensinar, para nos indicar o caminho certo. Filipenses 2:12 diz assim, ó. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Você vê? Você não precisa estar perto do pastor, da pastora, para poder você ensinar o que você aprendeu. Você vê, eu estava aqui agora, a Rose estava me ensinando, me falando lá, que eu falei aí em uma pregação, que eu dei fala a Deus, e eu estava brincando, e Deus me repreendeu. A criança levou esse ensino. Quando uma amiguinha falou, a criança lembrou da pregação e falou, olha, o pastor falou que não pode brincar não. Mas será que você, adulto, que tem ouvido a palavra de Deus, você tem guardado esse ensino? Será que você tem guardado essas direções? Você está vendo porque o reino dos céus pertence à criança? Porque eles guardam. Eles têm compromisso. As crianças, elas são compromissadas. Você vê que ela acorda de manhã para ir estudar, mesmo não querendo. Praticamente são os primeiros a acordar dentro da casa. Então nós temos que ter compromisso com o que nós aprendemos. Você vê, o garoto aprendeu isso na terça-feira e no dia seguinte ele levou isso e praticou e pregou isso. Você viu eles pregando aqui? Você viu eles pregando aqui? Noite de 6 horas aqui. Você viu eles louvando aqui? Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação. As pessoas já lá não estão mais preocupadas com o Espírito Santo, elas estão preocupadas com a vida financeira. Eu quero é dinheiro. E nunca vai ter? Dinheiro nunca vai ter. Nunca vai ter. Os grandes aí, que a gente vê aí, em Hollywood, só tem dinheiro porque eles fazem o quê? Eles fazem pactos. Eles se vendem. Deus não te chamou para você ter dinheiro. Deus te chamou para salvar a tua alma. Aleluia. Deus te chamou para libertar os cativos. Deus lhe chamou para ser batizado com o Espírito Santo. Por que o batismo com o Espírito Santo? Para você servir Ele. Por que você não é batizado com Ele? Porque você não está servindo. Só é batizado com o Espírito Santo quem vai servir. Você vê Saul, ele até foi batizado com o Espírito Santo. Porque os filhos de Samuel, eles corromperam a palavra. Eles corromperam o ensino de Samuel. E Deus foi e eles falaram, queremos um rei que governe sobre nós. E escolheram Saul. Saul, ele foi batizado, ele foi transformado em um novo homem, mas essa transformação ele não suportou. Ele não aguentou aquela transformação. Ele tirou de dentro dele e colocou sobre quem? Davi. A transformação saiu de dentro dele e entrou a Davi. Você leu na Bíblia
que Davi foi transformado em um novo homem? Porque Saul foi transformado em um novo homem? Porque Saul era do capeta. Saul era ruim. Saul era um homem perverso. Então ele tinha que ser o quê? Transformado. Por que Deus nos transforma em um novo homem? Porque nós somos ruins. Somos perversos. Então é necessário que seja transformado. E às vezes o Espírito Santo, pastora Rosa, para transformar um homem, uma mulher, ele demora 20 anos, 30 anos. Porque essa pessoa resiste. Ela é uma narcisista. Ela resiste. Ela é orgulhosa. Ela é prepotente. Ela acha que já sabe. Ela acha que é o bam. Só porque tem um pouco de conhecimento. Mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha com os humildes. Deus trabalha com os simples. Quanto mais você fala que sabe, mais você não sabe nada. Quanto mais você fala que aprendeu, aprende com o Espírito Santo, que Ele te ensina todos os dias. Ele te ensina a fazer comida, Ele te ensina a lavar uma roupa, Ele te ensina que você tem que beber uma água, Ele te ensina que você tem que lavar o corpo para tirar o cheiro da murrinha. Ele te ensina. Ele te ensina tudo. Ele te ensina que você tem que ler um texto bíblico para esses textos ficar guardado dentro da sua cachola, para um dia você precisar dela. Ele te ensina. Tem gente aí, se Jesus não tivesse lido a Bíblia, como é que ele ia suportar 40 dias, meu amigo? Tem gente que não aguenta nem uma semana, nem 2 dias de deserto. Já entra em estado de desespero, já entra em estado de pânico. É uma tribulação dentro da alma. Por quê? Porque ela não foi transformada em uma nova mulher, em um novo homem. Você precisa. Você leu na Bíblia que Davi foi transformado em um novo homem? Não. Você leu isso? Mas por que Davi não foi transformado? Porque ele já era um homem segundo o coração de Deus. Tem gente que já nasceu já com esse dom, meu amigo, de ser verdadeiro, de ser puro, de ser uma pessoa cheia de Deus. A Bíblia diz que o João, ele nasceu cheio do Espírito Santo. Ele já era cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. Tanto é que quando Maria chegou, o menino se mexeu dentro da mãe. E o Espírito Santo o envolveu. Olha só o que Deus faz. Deus, ele entrou dentro de uma jovem através do Espírito Santo e gerou nela o quê? Vida. Jesus é vida. Jesus é o caminho. Então você precisa ter essa vida. Você precisa desenvolver. Como é que se desenvolve? Você, quando quer desenvolver músculo, você faz o quê? Você vai para academia. Vai puxar ferro. Vai levantar ferro, brabo. Tem uns que o tendão até solta. Às vezes é melhor levantar ferro do que buscar Deus. Às vezes é melhor levantar ferro do que ler a Bíblia. Para alguns. Mas como é que está o teu QI espiritual? Como é que está o teu QI espiritual? Aí ele diz aí, ó, ainda aí no versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a salvação. Aleluia. Você precisa desenvolver esse QI. A salvação com o quê? Temor e tremor. Temor e tremor. O temor tem saído de dentro de nós. A gente precisa reaviver esses princípios dentro de nós. Porque o mundo está tragando muitos escolhidos. O mundo está tragando muitos escolhidos de Deus.
No 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como O efetuar. o realizar, segundo a sua boa Vontade. vontade. Deus, ele só pode colocar dentro de você, meu amigo e minha amiga, o querer de fazer a vontade dele, o querer de vir às quarta-feira buscar o Espírito Santo, se ele achar o quê? Espaço. Se dentro de mim já está cheio de coisas, cheio de problemas, cheio de angústia, cheio de perturbação, aí Deus, como é que Deus ele vai querer colocar alguma coisa? Se Deus colocar alguma coisa, você vai fazer o quê? Não, você vai jogar para fora. Você não vai aceitar. Você vai jogar para fora. Você vai jogar para fora. Eu é quem sei os problemas que eu tenho vivido. O pastor, ele não sabe. Eu é quem sei que angústia eu tenho vivido. Quando você começa a usar essa linguística, você faz o quê? Joga para fora o que eu te dei. Te dou 1 hora de pregação árdua, pura, verdadeira, e quando acaba a reunião você joga para fora. Eu é que sei os problemas que eu vivo. O pastor sabe de nada, eu sei o que eu estou vivendo. Você jogou tudo para fora, mas em vez de você fazer assim, ó, porque muitos pegaram o Covid. Por quê? Aspiraram, tocaram e botaram a mão na boca, botaram a mão nos olhos. Então as pessoas, elas estão jogando o que é puro para fora e deixando o que é o quê? O que é podre. O Senhor Jesus, ele diz assim, ó, gastai o velho para que entra o novo. Mas não, eu não quero gastar o velho, pastor Arroz. Esse sentimento aqui, eu não posso jogar ele fora. Eu não posso, essa mágoa. Eu que sofri, essa mágoa é minha. Esse ódio aqui, eu não posso. Como é que Deus vai entrar? Eu não posso, pastor Arroz, eu não posso dar o perdão. Não tem como. Ele me feriu, ele me machucou. Ah, meu amigo, você vai para o inferno. Com teu ferimento e com a tua dor. As pessoas não querem, pastor Arroz. Que nem aquele filme que a gente viu. A moça ia dar a cura. A moça que se transformou em um bicho não queria cura, porque ela queria viver daquela maneira nas trevas. Tem gente que não quer cura. Ela quer viver nas trevas. Não quer libertação. Eu não quero. Você vê os ninivitas. Os ninivitas, imediatamente quando veio a palavra, na hora todo mundo se curvaram diante do Todo-Poderoso. E hoje você ouve falar aí dos ninivitas aí, ó, que era um povo inimigo, mas um povo que Deus salvou. Deus não quer saber se você tem inimigo não, Deus vai salvar o teu inimigo. A pessoa que muitas das vezes você tem mágoa, Deus vai salvar ela, mas não vai poder salvar você. Deus vai salvar ela, mas não vai poder salvar você. Não vai poder salvar, porque você já está muito cheio. A Bíblia diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo, mas as pessoas estão cheias de quê? De ódio, de avareza, de interesses próprios, de propósitos próprios. Elas não querem seguir um comando, elas não querem seguir uma ordem, elas não querem seguir uma direção. E só faz se tiver uma posição. Se tiram a posição dela, ela não quer mais fazer nada. Porque só faz se tiver o quê? Uma posição. Graças a Deus a gente nunca teve esse problema, né? Com posição ou sem posição, a gente sempre esteve no chão, servindo a Deus com a cara no chão, ganhando alma. Graças a Deus que está aí o portfólio das nossas imagens nas redes sociais do nosso trabalho. E nós não para. Nós nascemos para servir a Deus. Deus, ele não formou o ser humano para ter vontade própria. Ele formou o ser humano para obedecê-lo de verdade e sem imposição. Deus, ele vai deixar você seguir os seus próprios desejos,
Se você quer ele, você vai obedecer o comando dele. Se você não quer ele, você vai obedecer o teu comando. Que muitas das vezes o comando não é seu, é um comando do demônio. É um demônio que guia. Se o Espírito Santo guia os filhos da luz, quem é que guia os filhos das trevas? É o diabo. É o diabo, meu irmão. O diabo tá amarrado, mas só que o diabo é ruim. É ruim. Até parece que é o diabo. É eu que me guio. Você está sendo guiado por um demônio. Mesmo você, porque o diabo, ele nunca vai querer que você saiba que é ele que está te guiando, porque ele trabalha com engano. Ele trabalha com engano. Esse desejo de ódio que tem dentro de você, você não sabe que é um demônio, mas você acha que é de você mesmo. Porque ele trabalha na escuridão. Ele trabalha na escuridão. Ele trabalha na escuridão. Na escuridão da sua ignorância, na escuridão da falta de humildade, de arrependimento. Aí você não consegue desenvolver a salvação, você consegue desenvolver o ódio vai crescendo, a raiva vai crescendo, o ciúme vai crescendo. Você acha que você tem que estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Não, você tem que entender que há tempo para cada questão. Você não tem que estar lá naquela hora lá, não. O Inácio estava com o pastor naquela segunda-feira também, eu que tinha que estar lá. Não, é ele que tinha que estar. A Thaís andou com o pastor naquele dia para buscar um bocado de roupa para poder doar para as crianças. Mas era eu, não era, meu amigo, era como Deus quis. Aleluia. Não é como você quer. Você não é o centro das atenções. O centro das atenções é Cristo. Você lê a Bíblia que você vai entender essas ideologias. Lê a Bíblia. Jesus não andava com todo mundo. Jesus andava com um a cada momento. E o único que reclinou no peito de Jesus foi quem? Porque você não lê a Bíblia. Se você lesse, você saberia que foi João. Se você assistisse os nossos vídeos, você saberia que foi João. O único que traiu Jesus foi quem? Todos que abandonaram ele. Judas só foi o pivô da morte. Os outros abandonaram. Abandonaram ele quando negaram. Quantas das vezes você estão falando mal do teu pastor, falando isso do teu pastor, em vez de você falar, o meu pastor eu conheço. Mas você está falando coisa besteira. Mas ficou só para poder não perder uma oportunidade, para não perder um dinheiro, para não perder uma glória. Aí deixou a pessoa amarrotar de maldição o teu pastor, a tua pastora, o teu bispo, o teu amigo de fé. Quantas vezes você negou Jesus dessa maneira? Você acha que negar Jesus é como? É quando eu não luto pela minha fé. Eu não defendo a minha fé. Você tem que defender a sua fé em Cristo, meu amigo. Nós defendemos a nossa fé periodicamente, todos os dias. Como que é isso, pastor? Quando eu prego a palavra, eu prego contra o pecado, eu prego contra a mentira, eu prego contra o ódio. Não estou aqui pregando contra a tua vida, eu estou pregando contra o que o diabo criou neste mundo para nos levar para o inferno. Nesse exato momento, milhões de vidas estão indo para o inferno. Nesse exato momento, milhões de crianças estão sendo indo para o inferno. E muitas das vezes você tem condição de evangelizar uma criança para trazer para o projeto 3 em 1, mas você vem sozinho, mas não tem condição. Mas sabe por causa de quê? Porque você não tem moral. Vive brigando no meio da vizinhança. Não dá confiança para ninguém. Não dá um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para ninguém. Como é que as pessoas vão confiar em deixar você trazer o filho dela? Não vai, meu amigo. Não vai. Por quê? Falta de socialismo. Você quer viver uma vida independenteatismo. Não quer viver um socialismo. Jesus não te chamou para viver uma vida dependentismo. Jesus te chamou para viver uma vida socialista. O que é socialista? É social. Eu me associo com as pessoas. Eu me relaciono com as pessoas. Eu me relaciono com os meus inimigos. Jesus falou, se eu agrado Deus, até com os meus inimigos eu vou ter o quê?
Não lê a Bíblia. Paz. Isso aí. Paz. O meu amigo, o meu inimigo, ele pode me ajudar. O meu inimigo pode me ajudar. Você não vê Satanás aí? Ele está contribuindo para o desenvolvimento da vinda de Jesus. É o inimigo de Deus. Mas ele acha que ele é o cara, ele que está... Não, Deus está autorizando. Ele só pode fazer o que Deus autoriza. Até para matar uma pessoa, ele tem que pedir autorização. Não é assim não, pessoal. Se Deus autorizou, é porque ele entrou no seu HD do destino e viu que você vai ser rebelde a vida inteira. E vai desviar milhões de pessoas. Então ele já deixa levar você já para cancela logo o CPF para não atrapalhar aquela vida que vai ser salva. Opa, se esse caboclo chegar naquela vida, ele mata aquela vida. E aquela vida vai ganhar milhões de almas para mim. Misericórdia. Então não vou deixar CPF cancelado. Gente, o que houve? Tão bom. Deus viu que lá no HD do destino, que a pessoa era perversa. Bom é Deus, meu amigo, que mata. Deus mata, tá? Deus não tem essa de Deus é o amor. Eu não sei, esse pastor é doido, só prega guerra. Deus é o amor. Amor é guerra, meu amigo. É na guerra. O meu casamento ele é uma guerra para mantê-lo. Tá bom, porque eu tenho vontades, ela tem vontade. Aí, para não ter discórdia, a gente fecha a boca. É ou não é? Fecha a boca. Porque quem vai perder sou eu. Quem vai perder é eu. A gente não tem tempo para ficar brigando, não. Tem? Não tem tempo para isso, não. Quando começa, a gente vai arrumar nada. Você vai gastar minha energia. Eu tô fraquinho já. Vai gastar minha energia. A força do meu pão vai acabar. Uma discussão. Não vou. Tem gente que é muito imaturos, né? E do nada cria uma briga. O Satanás vai lá, joga na mente dele uma briga e daqui a pouco é pau pra cima, é pau pra lá, é faca voando, é garrafa voando, é pedrada. Depois de 1 hora de briga, vivem como nada aconteceu, gente. Quando nada aconteceu. Aí os filhos ficam assim, não entendem. Mas já inflamou tudo, já infeccionou tudo. Desenvolva a salvação, porque nosso Deus, ele é prioridade. Dê valor ao Espírito Santo. Dê valor, porque um dia você vai ter moral para falar. Um dia você vai ter moral que nem o rei Ezequias. Deus chegou e falou para Ezequias: arruma a sua casa que você vai morrer, Ezequias. Ezequias não questionou. E quem foi que levou a mensagem para ele? E por que Deus não deu a mensagem direto? Hein, pastor Rosa? Por que Deus não deu a mensagem direto? Porque ele tem servos para falar. Ele tem servo para resolver isso. O Elias, o Isaías, fala para Ezequias, cara, para ele se preparar que eu vou matar ele. Não dá mais não. Eu dei um recado que o Pedro me pediu para ir lá falar com o Pedro, porque o Pedro estava já 3 dias já ali. Você está entendendo? Vai lá e veio Isaías, Pedro não, Ezequias, cara, eu sei que tu é um rei bom, um homem bom, mas se prepara que tu vai morrer. E foi embora. Quando eu estava saindo lá na saída do Ferreira, Ezequias botou a cara na parede e mostrou para Deus a sua fidelidade. Que moral, hein? Deus aí, o cara me convenceu, Isaías. Volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Isaías voltou tudo de novo. Pregou uma palavra ruim, mas depois trouxe uma palavra de vida. Aí, dias depois, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora.
Dias depois, Ezequias fez o que, pastora Rose? Ezequias abriu a casa dele para estrangeiros. Os estrangeiros viu tudo. Dias depois invadiram e roubaram tudo. Não fique falando do seu sonho. Não fique falando que você está fazendo um propósito para buscar o Espírito Santo. Não fique falando do conselho que o pastor dá para... Pô, o pastor me deu esse conselho aqui para me fazer. É seu, não foi para todo mundo. Não fique falando do ministério para o seu marido que não faz parte do trabalho. Não fique falando para os seus pais do que acontece no ministério, porque eles não fazem parte. Para os seus amiguinhos na rua. O que é do ministério pertence ao conselho do ministério. Aí você quer ficar contando os problemas, os problemas, as questões da igreja dentro da tua casa, como se fosse uma historinha. Você está arrumando problema para a tua vida. Aí Deus, com uma palavra, ia salvar o teu marido, já não vai salvar mais, porque você inflamou o coração dele com tanta nojeira, com tanta maldade, que o cara começou a criar ter ódio do pastor, raiva do pastora, e começa a disseminar isso nas redes sociais. E começa, como é que a gente sabe que está disseminando? Porque a gente vê. Aí o cara, era uma mensagem que ia mudar o coração dele, ele bloqueia o pastor no WhatsApp, nos status, todas as redes sociais. Aquela mensagem não chega a ele por causa da tua língua. A sua língua venenosa. Você está entendendo? Então, isso não é desenvolver a salvação, meu amigo. Você vê Jesus quando tomou-lhe um bocado de tapa, chicotada, coroa na cabeça, lá em frente, o governante, tu é o rei, né? Ele disse o quê? Tu diz. E depois, ó, travou a boca, não falou mais nada e foi quietinho para onde? Pra cruz. Chegou lá, não condenou ninguém, não poderia, Pai, mata geral, Senhor. Deus matava na hora se ele pedisse. Ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Pai, por que me abandonaste? Porque naquela hora a Trindade se desfez. Ali foi a pior dor de Jesus, foi quando se desvinculou do Pai. Eu não sei como é que vocês conseguem andar longe do Pai. Eu não sei como é que as pessoas conseguem andar longe do Pai, pastora Rose. Eu não sei. Eu não sei como é que vocês conseguem se contentar com um pouquinho. Eu não contento, eu quero tudo do Pai. Eu quero a presença do Pai toda hora. Eu quero a presença do Espírito Santo toda hora. E se ele não vem, eu insisto. Ele tem que estar presente comigo toda hora. Eu não peço ouro, não peço prata, mas a presença dele eu quero. Davi falou o quê quando ele pecou? Tire tudo de mim, tire reino, tire tudo, mas não tire de mim o quê? A tua presença, a presença do Espírito Santo. Não tire o Espírito Santo de mim. Não tire a alegria da salvação de dentro de mim. Como é que deve viver uma pessoa que não tem certeza, hein? E eu estava falando sobre isso hoje, nessa tarde, que Meu uma pessoa Deus. falou que é amigo de Deus, mas não busca Deus. Como é que é amigo? É amigo de si. É amigo das suas ideologias, das suas vontades. Se a pessoa não busca, a pessoa não perdoa, como é que ela é amigo de Deus desse jeito? Não é amigo de Deus, está se enganando, meu amigo. Quem é amigo de Deus faz a vontade Do Pai, de Deus. obedece, no mínimo. Ele desenvolve a sua salvação. O que é desenvolver a salvação? É botar Jesus em prioridade. Eu não estou preocupado, se eu olho para a despensa, eu não vejo nada, eu estou, graças a Deus, eu fico rindo. No dia seguinte, Deus me providencia o que eu preciso. Eu não preciso de ter uma tonelada de comida, eu preciso de comer naquele dia. Só que você não tem esse espírito. Olha só o que é ser escravo. Esse é ser escravo. Se olha para a conta, não vê 0, 0, 0. De conta tem zero, porque não tem nem zero, estão botando, só não tem mais nem número. Misericórdia, R$2. Você entra em desespero. Uma loucura. Eu vivo pela fé.
Quem vive pela fé nunca vive falta de nada. Ele pode não ter o que ele não quer, mas ele sempre tem o que ele precisa. Ele pode não ter o que ele quer, mas ele tem o que ele precisa. Você precisa de quê? Tomar café da manhã, pastor, ô Deus. Ah, café da manhã? Vai ter café da manhã. Mas como é que vai ter café da manhã, Senhor? Não tem nada. Relaxa, vai ter café da manhã. E o café da manhã vem. Ah, eu quero comer comida. Senhor, não tem comida. A comida vem. Porque Deus, ele é poderoso. O dia, ele é feito de quantos minutos? De hora? 24 horas. Então, se você comer meia-noite, se você comer 11h49, você ainda está no dia. Mas tem que ser de manhã, né, pastor? Por que à noite? Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer. Isso é desenvolver a salvação. Por que deserto? O deserto é para preparar você. É para que você não possa ser dependente das suas vontades. O deserto, ele te impede você de ser natural. O deserto impede você de ser uma pessoa natural. O deserto impede você de ser uma pessoa ansiosa. O deserto, ele impede você de ser uma pessoa desatenta. No deserto você está atento a tudo. No deserto tem escorpião, tem víbora. No deserto tem areia malvediça. Tem o lobo. Tem animais selvagens que podem pegar você. Então você está atento. E como é que eu fico atento, pastor? Quando eu me envolvo com a palavra de Deus. Aleluia. Quando eu me envolvo com a palavra de Deus. Se você não guarda a palavra de Deus, você é fraco. Se você não guarda a palavra de Deus e pratica, você perde para o diabo. Porque o diabo, ele guarda a palavra de Deus muito bem, tá? Ele sabe vírgula por vírgula. E você, que se intitula filho de Deus? Você sabe? Pastor, não sei. Então, se for para quem guarda, ele é mais filho do que nós. Porque ele guarda a palavra de Deus. Tanto é que quando você usa contra ela, ele sabe que está o quê? Ele sabe que está o quê? Que está escrito. Que está escrito. Tanto é que quando Jesus usou a palavra contra ele, ele teve que o quê? Aí diz aqui, ó. Vamos ficar só aqui nesse versículo aqui, depois se você quiser lá no site, você lê o restante lá. Faça tudo sem murmuração, nem discussões, para 15, para que sejam irrepreensíveis e puro. Irrepreensíveis e puro. Filhos de Deus. A murmuração danada. Mas o Senhor não falou que ia fazer esse mês um milagre? Mas se ele fizesse um milagre naquele dia que você queria, o milagre não ia ser milagre, ia ser a sua vontade. Deus, bata na tua cabeça, Deus, ele só pode abençoar uma pessoa pensando no coletivo. Ele nunca vai abençoar você pensando em você, porque Deus não é egoísta. Deus, ele é coletivo. Deus, quando traz uma resposta para a pastora Rose, abençoa a família dela e abençoa todos aqueles que Deus já selecionou para ser abençoado. Uma palavra, quando ela é expressada, ela não é expressada só para você do apoio, é expressada para o mundo. Tanto é que ela é gravada, Deus deu o poder de ir ao mundo inteiro. Aleluia. Você consegue ir em tudo quanto é lugar do planeta, no mesmo lugar. Esse é o poder que Deus deu para o homem. E a mensagem chega lá, desbaratando geral e fazendo a diferença. Você vê, por causa de que pessoas de fora, elas são fiéis em dar uma oferta por 3 em 1, praticamente toda terça-feira, sem vir aqui. E sem nos conhecer fisicamente, nunca tocou em nós. Porque a Bíblia diz o quê? Muito mais bem-aventurado é os que não viram, mas creram. É muito forte, hein?
A gente queria saber. Deus falou agora. Por quê? Nunca viu a gente. Só viu na tela. Mas ela acredita na nossa palavra. Ela acredita. Aí Isaías falou: quem creu na nossa pregação? É muito mais fácil os de fora crer do que os de dentro crer. Sabe por causa de quê? Porque os de dentro vê que o meu olho realmente não é azul. Os de dentro vê o pastor no seu momento natural. Mas os de fora só vê a fé e põe em prática. E Deus começa o quê? A mudar. Então para de se envolver com o natural e desenvolva a sua salvação, que é o sobrenatural. Aí ele diz aí, ó, 16, 15. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro do mundo. Será que nós temos brilhado? Será que realmente nós temos resplandecido Deus neste mundo? Hã? Aí diz aí no 16, preservando a palavra, ou seja, eu guardo a palavra, eu guardo ela dentro de mim. O que foi que o grande Salomão falou? Amarra ela no teu dedo, coloca ela na tua cabeça, no seu coração, porque se sair da cabeça está no coração, se sair do coração está amarrada no dedo. Então você vai ter ela em 3 lugares do seu corpo. O que é no dedo? Como é que você vai amarrar a palavra de Deus no dedo? Você vai andar com ela na mão, aqui ó. Você vai andar com a palavra de Deus aqui na mão, ó. Aqui ó. Isso é amarrar no seu dedo. Todo dia eu amarro ela no meu dedo com um versículo. Se eu não posso amarrar ela no meu dedo na Bíblia, eu posso amarrar no meu smartphone. Facilitou tudo. Se eu não posso ler, eu posso ouvir. Porque a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Opa, eu não tenho tempo. Sabe que eu não tive tempo de ver aquele vídeo de segunda-feira que eu não fui? Aquele vídeo de quarta-feira que eu não fui? Mas não fui no ouvido. Vai te impedir de lavar a louça? Vai te impedir de lavar chão? Vai te impedir de lavar teu filho? Vai te impedir de... Entendeu? O maridão? Não. É difícil, né? Mas tudo quando se quer, acontece. Amém? Amém. Aí diz aí... preservando a palavra da vida, as quais, 16, as quais assim no dia de Cristo poderei me gloriar do que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Que dia é esse? A própria palavra de Deus, ela vai me dar respaldo para minha salvação, porque eu pratiquei ela. E se eu pratiquei ela e falei ela, é natural que ela vai me julgar inocente. Quem julga você é a palavra de Deus. Se você está certo, se eu estou certo. Naquele dia, pela palavra nós seremos julgados e pela palavra nós vamos ser absolvidos. Se eu pratiquei ela, ela vai saber se você praticou. Você sabia, pastor? Não? Porque ela é viva. Ela falou, não, o Andrew viveu a mim. Eu estava na boca dele, eu estava nos pensamentos dele. Naquele dia lá nos amiguinhos dele, ele falou de mim. Ele sentou com os amiguinhos e falou, ó, Deus, ele quer salvar vocês. Deus quer mudar a vida de vocês como mudou a minha. Ele usou a palavra. Ele usou a mim, Senhor. Ele praticou. Então ele desenvolveu. Mas que dia que você parou para poder disseminar essa palavra? Muitas das vezes a gente dissemina confusão, briga, discórdia. Mas a palavra, só o milagre.
17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre os sacrifícios, servindo da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos. 18. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Comigo quem? Com Jesus. Como é que você vai se alegrar com Paulo se você não sabe quem é Paulo? Você vai se alegrar com Jesus. Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou.